Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero desejar a paz do Senhor a todos que estão acompanhando esta videoaula agora. Quero te dizer que é uma honra, tá, tê-los aqui comigo. Mas antes de mais nada, já que estamos aqui na plataforma do YouTube, vou te pedir para que você possa compartilhar, curtir, comentar, tá bom? Dar aqui seu feedback. Deixar aí para nós, né? Qual a sua impressão sobre esse curso? Olha, sabendo que nós temos a apostila, tá? Do curso completo e também fornecemos o certificado. Se caso você queira adquirir, né, esses materiais aí, nós podemos enviar via WhatsApp mediante o Pix. Se você se interessar, é só entrar em contato conosco através dos comentários embaixo aqui que a gente deixa disponível o nosso Pix, tá bom? Para que você possa aí adquirir o material. Então, compartilha, se inscreva no canal, curta, comente e interaja conosco nesse curso preparatório para obreiros. Você pode ver aí que está sinalizando como o segundo curso preparatório, né? Isso significa que a gente já teve o primeiro curso e esse aqui é uma reformulação, né, do primeiro curso, tá bom? Nós temos uma playlist aí, tá bom? Referindo-se ou tratando desse assunto sobre o curso de obreiros, o curso preparatório para obreiros. Só você procurar aí na playlist do canal que você vai encontrar nem só esse estudo, mas também outros estudos aí interessantes, outras temáticas, pregações e assim por diante, tá bom? Conto com você aí nessa caminhada e vamos iniciar então, tá? Eu sou o presbítero Emerson Santana, tá ok? Deixa eu me apresentar aqui. Sou bacharelando em teologia pela Uniaselv, também sou bacharel livre pelo CETADEB, também já fiz curso de teologias livre, avançado, médio, básico. Então, assim, nessa área teológica aí a gente já tem um bom tempo estudando e adquirindo conhecimento, tá ok? Uma outra situação que eu gostaria de dizer para você, que está aqui acompanhando, é que você tem toda a liberdade de copiar, tem toda a liberdade de escrever, tá? Tem toda a liberdade de voltar às temáticas, tá ok? Pegar as referências bíblicas, fazer comparativos, fique à vontade, tá? O tempo de estudo é seu, tá? É você que faz aí essa base de estudo, que monta essa base de estudo para você, tá ok? Se você, por exemplo, tiver um feedback de cada temática aí para passar para gente, também fique à vontade, que o importante aqui é provocar mesmo aqui é, esse feedback, provocar vocês exatamente nessa questão aqui dos comentários também, tá? Então vamos lá. O texto bíblico é 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá ok? Então esse aqui é o texto base, né, para trazer luz ao nosso curso, tá? Vamos para a introdução então. O que é que nós vamos ver então nesse curso preparatório para obreiros, tá? O que é que nós vamos ver? Primeiro, o importante e o excelente degrau do ministério. Nós vamos tratar sobre isso. Segundo, o ministério do diácono ou diaconato, o ministério dos presbíteros, tá? E o obreiro e a evangelização, e também o obreiro e a arte de preparar sermões. Entendendo que quando eu falo sobre diácono, também se aplica à diaconisa. Existem igrejas, né, que têm aí é, esse serviço de diaconisa muito ativo, tá? Então, não fica de fora, não. Então, quando eu falo de um, estou falando de outro também. Estou falando desse complemento e estou ampliando, na verdade, falando de uma forma generalizada sobre essas temáticas, tá? Então, vamos tratar sobre a importância do, do degrau ministerial, né? Que isso é excelente e por aí vai. O ministério do diaconato, o ministério dos presbíteros, o obreiro e a evangelização, o obreiro e a arte de preparar sermões. Vamos transitar aí sobre esses temas, tá bom?
Então, iniciando aí, ó, o importante e o excelente degrau do ministério, vamos tratar aqui primeiramente sobre a conduta do obreiro, né? Vamos tratar aí sobre essa conduta, como o obreiro deve se comportar, como deve ser essa conduta. Eu gosto de dizer sempre, quando eu estou ministrando este curso, que este curso ele é um curso prático. Como assim? Talvez você vai perceber que não existe muitas referências bíblicas, mas existe muito direcionamento, existem muita pegada de direcionamento. Olha, é assim, é assim, é assim, é assim. A gente não vai ficar muito interpretando o texto, pegando o texto, interpretando, né? Não, nós vamos fazer uma pegada mais assim, mostrando o que é de fato aquilo, o que de fato é um obreiro, o que de fato é um diácono, o que de fato é um presbítero, e por aí vai. Então a nossa pegada vai ser assim muito voltada para a questão prática. Eu gostaria que você não estranhasse isso, tá? Porque é a nossa metodologia aqui a mostrar de forma prática, tá bom? Então, a conduta do obreiro. A Bíblia para o obreiro deve ser considerada como um instrumento dispensável no seu ministério e deverá usá-la como única regra de fé e prática. Então, assim como a lei para o advogado, não é uma questão considerada como um instrumento indispensável, não tem como você ser um advogado se não conhecer a lei. Também não tem como você ser obreiro, ou almejar o episcopado, ou querer ser um obreiro, se primeiro você não ter a Bíblia como seu instrumento indispensável, como sua arma indispensável. Assim como a arma de fogo para o policial é, é um instrumento indispensável, da mesma forma, para o cristão, a Bíblia Sagrada ela deve ser o seu instrumento indispensável que norteia a sua fé, que norteia a sua prática, que o norteia como um todo, até como um cidadão. Letra B. O obreiro deve ser estudioso, mantendo-se em dia com o pensamento teológico, com a literatura bíblica e a cultura geral. Então, o obreiro não deve ser aquela pessoa tapada, ela precisa ser aquela pessoa estudiosa, tá? Ele precisa adquirir conhecimento, ler bons livros, montar uma biblioteca boa, tá? Estar sempre comprando ali material literário, né, para enriquecer o seu conhecimento, sabendo que a Bíblia é a principal fonte de tudo isso, mas o obreiro ele precisa também buscar uma cultura, né? Buscar conhecimento de uma forma geral. Letra C, o obreiro deve zelar ao máximo pelo bom nome do ministério. Então está aqui uma, uma diretriz importante. O obreiro ele precisa zelar pelo nome do seu ministério, ou seja, ele é um representante da igreja que ele faz parte. Então já pensou um obreiro que não se cuida muito nessa área e sair por aí escandalizando? Primeiro que vai escandalizar a si mesmo e segundo, ele pode colocar em descrédito tal denominação, não é? Por exemplo, quando vemos os escândalos aí na mídia, era pastor da igreja tal, era pastor da igreja X, da igreja Y. Então, de uma certa forma, acaba manchando ou jogando, um, espirrando ali sujeiras, né? Porque as pessoas elas vão atribuir este obreiro àquela igreja A ou àquela igreja B ou à igreja C, tá? Então aí o obreiro precisa zelar ao máximo pelo bom nome do ministério, tá? Letra D, o obreiro deve ser um modelo de boa conduta em todos os sentidos e um exemplo de pureza em suas conversações e atitudes como líder moral e espiritual do povo de Deus. Tá aí as referências bíblicas. Então, o obreiro ele precisa ser um modelo, uma base. As pessoas, quando olharem para ele, precisam achar nele um modelo de crente, um modelo e um exemplo de pessoa que vive a palavra, dentro da sua moralidade, tem que ser uma pessoa de exemplo moral, um líder que inspire os seus liderados, um líder que inspire a sua igreja, um líder que precisa de fato ter uma vida espiritual, ter uma boa conduta no meio da sua comunidade, comprar e pagar, se pedir emprestado, devolva. Tá? Então, são essas características e são esses modelos de condutas que vai nortear e vai trazer a respeitabilidade
tá? E a autoridade desse líder. A autoridade, irmão, não é, simplesmente o líder ordenar e mandar e a pessoa tem que fazer a todo custo. Não, esse líder ele precisa inspirar, esse líder precisa ser um modelo, um exemplo de pureza, seja no seu modo de conversar, seja nas suas atitudes, né? Dentro da sua moralidade, dentro da sua vida espiritual, para que o povo possa olhar para ele e ver de fato um exemplo. Por exemplo, Cristo foi um modelo, Moisés foi um modelo, né, importante, Josué foi um modelo importante, tá? Muitos dos juízes que foram levantados por Deus no Antigo Testamento também serviram de modelo, tá? De que? De demanda, de luta, de peleja, né? Houve alguns que, né, escorregaram, mas aprenderam as lições de uma vida é, fora da conduta correta e da presença correta pela qual Deus queria que ele andasse. Mas não seja por isso. Aí esses exemplos servem para nós aprendermos e não praticarmos, tá? Mas aprendamos com líderes de caráter. Paulo, por exemplo, disse: Olha, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tá? Então, esses devem ser os modelos, ou o modelo, para que o líder, né, venha obedecer, primeiro cuidando da sua própria prática, da sua própria vida, cuidando da sua própria família, cuidando do seu próprio caráter, cuidando de ser um modelo, de fato, para a igreja, tá? Que está aos seus cuidados. Então, a vida espiritual do obreiro. Então, uma vida de oração. Não tem como o obreiro ter uma vida espiritual em detrimento e deixar de fora a sua vida de oração, não. Não tem como. Então, a vida espiritual do obreiro ela é embasada, primeiramente, por uma vida de oração. Então, o obreiro que não ora jamais poderá cobrar esse hábito dos fiéis. Em nenhum outro setor, o líder deveria estar mais à frente de seus liderados do que nesse setor de oração. Como é que eu não oro? Como é que eu, sendo um líder, não oro? Como é que eu, sendo líder, não tenho uma vida devocional com Deus? Vou cobrar dos meus liderados? Não tem como. Então, primeiro tem que partir de você, tem que partir do líder, tem que partir do obreiro, tá? Como é que o obreiro pode chamar a igreja para uma oração, para uma campanha de oração, se ele é o primeiro a não orar? Então, tá incongruente aí, né? Tem alguma coisa fora do lugar e o obreiro precisa colocar as bases e colocar sua vida no altar. Segundo, Cristo costumava passar noites inteiras em oração. Olha só, Cristo, o grande modelo. Cristo passava dias e noites de oração, né? Terceiro, como saber a vontade de Deus para nossas vidas e para a sua obra se não orarmos? Não tem como esse obreiro saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua obra se ele não mantém uma vida de oração. Quarto, a oração é uma via de mão dupla. Leva o homem a Deus e traz Deus ao homem. Maravilha. Então isso aqui está bem claro. Acredito eu que não precisamos aqui perder um pouco mais de tempo na explicação. Já está claro, já está dito. Pegue isso aqui, aplique para a sua vida e você verá o sucesso ministerial começando a acontecer, tá? Então, o outro ponto aqui, uma vida de amor à palavra. Então, além da vida de oração que esse obreiro deve ter, ele precisa ter uma vida de amor à palavra de Deus. Ler para alimentar a própria alma. Não é ler para simplesmente buscar uma mensagem. Não é ler para simplesmente quando for pregar. Não é ler para esboçar um texto. Não. É ler por o simples desejo e entendimento e compreensão que primeiro você precisa alimentar a sua alma. Porque tem muitos líderes que hoje leem a Bíblia buscando mensagens. Aí não lê a Bíblia em tempo nenhum. Mas quando é para pregar, ele vai pegar a Bíblia para ler, para poder buscar uma mensagem e fazer um esboço. Aí você está sendo um líder mecânico. Você está sendo um pregador mecânico, tá? Onde esta prática da leitura da palavra, ela precisa ser cotidiana, independentemente se você vai pregar, se você vai trazer uma palavra no culto no lar, em qualquer ambiente, independentemente. A leitura da palavra
você precisa ter, ser entendida para o obreiro como um verdadeiro alimento. Assim como você come, bebe, assim como um alimento físico que você necessita para servir como nutrientes para o corpo humano, físico falando, da mesma forma a leitura bíblica e a oração, ela serve para isso. Ler para compreender. O obreiro que não procura profundidade bíblica deixará o rebanho com fome. Rebanho faminto acaba procurando outras pastagens, né? Mas nós sabemos que hoje tem muitos modismos, né? Aí tem muitas igrejas modernas aí, e igrejas midiáticas, igrejas do entretenimento, que infelizmente vai atrair quem quer entretenimento. Então, aquele modelo de igreja vai procurar, vai atrair exatamente pessoas que querem aquele tipo de vida, que querem uma igreja midiática, que querem estar na foto do Instagram, que querem estar nos stories, nos reels do Instagram, que querem serem seguidores de uma igreja, que querem estar ali no oba-oba, nos eventos, que querem aparecer, que querem estar nos holofotes. Tudo bem, cada um tem o que quer, tem o que deseja. Agora, se o obreiro, se a igreja tem obreiros que leem, que oram, tem obreiros que se preocupam em compreender, em se aprofundar e trazer um alimento correto, firme para as ovelhas, se esse pastor, usando a figura do pastor aqui, se esse pastor, se esse líder, ele se preocupa com a alimentação teológica, com a alimentação bíblica daquele rebanho, dificilmente esse rebanho ficará com fome. Se sair, pode sair para tomar uma água e voltar, porque sabe que ali vai encontrar pastagem, vai encontrar pasto bom, vai encontrar uma palavra verdadeira, uma palavra que não foge do princípio bíblico. E esta deve ser a grande preocupação hoje dos obreiros, que é transmitir uma palavra fidedigna, transmitir uma palavra cristocêntrica, transmitir uma palavra teológica, bíblica e uma palavra que alimenta essas ovelhas, tá? Então, uma vida de amor à palavra de Deus também faz parte da vida do obreiro. Uma vida de amor à palavra de Deus faz parte da vida cotidiana do obreiro. Um outro ponto é o obreiro e a santidade. Então, o obreiro ele precisa sim manter uma vida de santidade, tá? O obreiro deve ter a vida santificada para o bem da sua própria vida espiritual. Segundo, a santidade na vida não é uma opção, tá? É uma ordem. Como diz o texto, 1 Pedro 1,15, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Terceiro, o obreiro cuja vida é separada para o Senhor tem um impacto poderoso ao redor. Então, se o obreiro tem uma vida separada para o Senhor, irmão, não tem jeito. Ele vai impactar outras pessoas de forma poderosa. As pessoas que estão ao seu redor serão impactadas poderosamente eh, através da vida deste obreiro, porque ao abrir da boca deste obreiro, a, a, a vida e a conduta deste obreiro trará vida e trará eh, experiência pessoal e também transmitirá vida e transmitirá eh, vida de Deus e transmitirá, como posso dizer, e transmitirá o impacto da palavra. Por isso que muitas vezes você vai em certas igrejas e uma palavra e parece que está faltando algo, né? Está faltando algo. Sim, a igreja precisa orar, sim, mas o obreiro que está ali, ele precisa manter uma vida de santidade e correndo dos perigos do pecado. Se o que é santidade? É se separar. Ele precisa ter um período de separação. Ele precisa se separar para Deus. Tirar um período de uma hora, tirar até mesmo um dia, não é? Conversar com a esposa, com os filhos. Olha, eu vou me reservar aqui durante um dia, tá? Vou para a igreja no dia que não tiver culto, né? Vou entrar meia-noite, por exemplo, da sexta-feira, né? E vou sair só à meia-noite do sábado. Vou ficar esse período aí de 24 horas lendo a Bíblia, orando, em jejum, buscando de Deus. E
assim sucessivamente, e Deus vai trabalhando, vai avivando primeiramente a alma desse obreiro, e o obreiro que é vivo, ele transmite vida. Quarto, o obreiro que cultiva a pureza interior se torna uma fonte de inspiração e um modelo a ser seguido. A pureza interior faz com que o Espírito Santo enche esse obreiro como um vaso, né? Como um vaso que está limpo, adornado e pronto para receber, né, ali a porção, tá ok? Então, o obreiro e a santidade na vida do obreiro é um fator determinante e um fator importante. Não podemos abrir mão disso. Obreiro, não abra mão da santidade. A santidade é inegociável. Não abra mão. Cuidado, vigia. Vamos estar vigilantes, atentos a todas as ciladas do diabo, porque o diabo ele é astuto e ele procura um momento de fraqueza para poder jogar o obreiro por terra e escandalizar a vida do obreiro. Mas se um obreiro que vive em santidade, em vigilância, esse obreiro torna-se preparado. Uma outra questão, o obreiro e a humildade. É importante esta temática aqui, e você vai notar isso quando em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4 diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Isso é viver em comunidade, isso é viver sem a prática do orgulho, isso é viver o mutualismo. E o que é isso? Mutualidade é viver em função do outro. Então, não confiar em si mesmo. Quando eu não confio em si mesmo, eu estou me desfazendo do orgulho, né? E esse orgulho é uma das primeiras ferramentas do diabo para manter nossos olhos em nós mesmos e desviá-los dos outros. Então, a comunidade cristã que foi ensinada por Cristo, o evangelho ensinado por Cristo, ele passa por aí. Ele passa pelo olhar ao próximo. Inclusive, ele conta aquela parábola do bom samaritano, que aponta para essa questão do olhar ao próximo, independentemente da sua origem, independentemente da sua posição social, independente de qualquer coisa. Ali tem um ser humano, ali existe uma alma, ali tem alguém que precisa de cuidados e ser cuidados. Então, precisamos tomar cuidado com o orgulho, né? O orgulho, talvez, por chegar e galgar certas posições, o orgulho, talvez, por achar que foi pelos seus próprios esforços que alcançou aquela posição, seja ela física, seja ela financeiramente, seja ela eclesiasticamente, seja ela em qual área que for. Nós precisamos entender que o orgulho precisa ser deixado de lado, né? E a soberba, ela precede a queda, tá bom? A soberba é um dos grandes sinais de que a queda está próxima. Então, devemos tomar cuidado. Segundo, não menosprezar os companheiros por não possuir os mesmos talentos ou dons, né? Tem muita gente que tem dons espirituais e acham que são, né, semideuses, não é? Que estão acima de tudo e de todos. E às vezes existem alguns irmãos que, por não terem um certo conhecimento bíblico, acham que esses irmãos, meu Deus, são, né, são representantes divinos aqui que são intocáveis, né? Não pode tocar, cuidado. Então precisamos tomar cuidados, tá? Obreiros que têm dons espirituais e talentos específicos não podem menosprezar os outros companheiros. Por quê? Porque todos são úteis e todos são ferramentas de Deus. Terceiro, não rejeitar a instrução. Aquele crente sisudo, aquele obreiro sisudo, você vai falar com ele, o camarada não quer ouvir conselho, não quer ouvir uma ministração, não quer ser chamado a atenção, não para trazer constrangimento, não, não é isso, não é para isso, é para trazer uma instrução mesmo.
né? Se tem alguém ali para te dar uma instrução, para te dar uma visão, para te trazer uma luz sobre certo assunto, que talvez você não esteja percebendo, irmão, sente-se, ouça, seja simples, seja humilde, ouça as pessoas, ouça os mais velhos, aqueles que têm mais tempo na igreja, aqueles que têm mais tempo no evangelho, que já passou por situações adversas, que têm experiências para contar e passar. Ouça essas pessoas, tá? Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de tudo, ninguém conhece tudo. Cada um traz consigo uma experiência que pode ser aprendida, que pode ser passada, que pode ser compartilhada. Então, ter uma vida aberta à administração de pessoas diferentes de você. Aceite o conselho, aceite uma palavra. Tem gente aí que não aceita nem oração, que se acha um bambambam, bam, bam, que se acha no topo da pirâmide, né? Então, cuidado, vamos ter cuidado, vamos ser simples, vamos ser humildes, vamos procurar desenvolver essa parte do ministério, tá bom? Ninguém é melhor que ninguém no reino, todos nós somos cumpridores de funções no reino. Vamos falar agora sobre uma outra questão importante: o obreiro e sua família. Letra A. O obreiro casado deve tratar a esposa e os filhos como estabelece a palavra de Deus, tornando-se exemplo para o rebanho a partir de sua própria casa. Temos os versículos e os textos bíblicos aí que os irmãos podem acompanhar, ler, abrir os textos e acompanhar, como eu falei. Letra B. O obreiro deve também ser dedicado à sua família, esforçando-se para lhe dar o sustento adequado, o vestuário, né, a educação, a assistência médica e o tempo necessário, tá? E aqui deve ser uma ação em conjunta. De que sentido? Tem muita gente aí que dá o vestuário, dá a educação, mas não dá assistência médica, mas não dá tempo. Não passa tempo com sua família, não passa tempo, está sempre dizendo que está cansado, está sempre dizendo que está exausto. Olha, as famílias e os obreiros que têm filhos precisam reservar tempo para cuidar dos seus filhos. Não é só comida, não é só bebida, não é só roupa, não é só presente, não é só tecnologia, né? Vivemos em um mundo tecnológico. Não. Muitas das vezes a criança só quer tempo. Muitas das vezes o filho só quer tempo, a esposa só quer tempo, o marido só quer tempo de qualidade. Tempo de qualidade, tá? Então, o obreiro deve ser dedicado à sua família. Lembrando sempre daquela regra: Deus, família e ministério, né? No caso, a igreja aí, tá bom? Sabendo que o seu ministério começa dentro da sua casa. O ministério primário é a casa do obreiro. Letra C. O obreiro deve evitar comentários na presença dos filhos menores, né? Tratando-se de problemas, aflições ou frustrações que porventura possam acontecer no seu ministério. Então, for tratar de assunto, chame a esposa, converse à parte, cuidado com as conversas, né, dentro de casa, porque a criança ela ouve e ela replica para as pessoas. Por isso que tem um ditado que diz que criança não mente, né? Porque ela vai replicar aquilo que ela ouviu de alguém lá atrás e muitas das vezes dentro do ambiente doméstico, o pai ou a mãe pode estar ali conversando algo, algum assunto sobre algo da igreja, sobre alguém, e de repente essa criança ouve e quando chega em meio a um público ali, seja na igreja ou no bate-papo, que esteja ali a criança participando no próximo, ela ouve certo assunto e já, meu pai disse isso, minha mãe disse isso, isso e aquilo, entende? Eu vi minha mãe batendo no meu pai, eu vi meu pai batendo na minha mãe, eu vi meu pai discutindo com meu pai discutindo com minha mãe. Então, tratar de assuntos seja sempre reservado dentro do quarto, em um momento reservado, em um tempo reservado para apenas o cônjuge, apenas você e sua esposa, você e sua esposa e você e vice-versa, e tire ali um tempo para conversar e para tratar de assuntos, tá? Cuidado com aquilo que você fala na frente das crianças. O obreiro deve reconhecer a ação de sua esposa junto à família como algo essencial, não a envolvendo no ministério ou em tarefas eclesiásticas se ela não se achar vocacionada. Isso aqui é importante porque existem mulheres de obreiros que na verdade ela não se sente vocacionada, mas ela ora pelo obreiro, mas ela cuida da casa, mas ela apoia o marido,
né? Mas ela tá sempre pronta para servir esse esposo. Ó, meu amor, vou viajar porque eu preciso resolver algo da igreja, ó, eu preciso pregar em tal lugar, ó, eu preciso resolver algo da igreja ali, olha, eu preciso receber aqui o pastor presidente, olha, eu preciso receber um obreiro aqui, ele vai vir conversar comigo tal hora, né? E aí, é, essa esposa, como adjutora, como auxiliadora, como mulher virtuosa, está é, colada com o seu esposo, numa mesma visão do seu esposo, né? Ainda que ela não desenvolva essas tarefas de cantar na igreja, de dirigir um círculo de oração, que muitas das vezes as pessoas esperam muito da esposa do obreiro, mas se ela não tem essa vocação, é um grande erro quando o obreiro ele começa a querer forçar tarefas ministeriais para a esposa que não se acha vocacionada. Então, tomemos cuidado. Aí começam as brigas, as discussões, começam os bate-bocas, começam as desavenças, o marido fica triste porque queria que a esposa fosse assim assada, fazer isso ou aquilo. Cuidado, vamos tomar cuidado. Se a pessoa não tem essa vocação, respeita essa vocação, essa não vocação. Mas se ela servirá de uma certa forma, ou de uma outra forma, ou de uma outra maneira, ou de alguma maneira, ela vai servir a Deus, não é? Só o fato de te apoiar, de orar, de interceder, de estar do seu lado, olha, já é um fato muito importante, já é algo precioso. Só dela cuidar da família e deixar você cuidando ali das coisas de Deus e também cuidando das coisas da casa, ó, já está de parabéns, essa família está indo pelo caminho certo e adequado, tá bom? Então, não devemos deixar que isso comprometa o bom desempenho da família. Vamos evitar aí discussões, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se a pessoa não tem vocação, tá, de estar ali na frente da obra junto com você, respeite, mas não significa que a sua esposa não possa estar te ajudando. De uma outra maneira, ela vai estar te ajudando. Entenda sempre isso, tá bem? Vamos então para o próximo tópico, o obreiro e sua igreja. Vamos lá. O ministério pastoral deve constituir a atividade da vida do obreiro e só com o conhecimento de sua igreja poderá exercer outra atividade para garantir sua subsistência, porém nunca com o objetivo de prosperidade material, o enriquecimento. Então, o ministério pastoral deve sim constituir uma atividade na vida desse obreiro, tá? E é através do reconhecimento da igreja que ele pode, por exemplo, exercer uma atividade remunerada. Ou, se de repente a igreja não tem condições de remunerar esse obreiro, então esse obreiro ele deve manter-se sim empregado, né, manter-se trabalhando no seu serviço secular, né, que muitas das vezes a igreja está ali começando, não tem uma condição financeira de manter aquele obreiro ali, né, mas esse obreiro, lógico, ele é digno do seu salário, mas no momento certo e com o apoio da igreja, com o conhecimento da igreja de que aquele obreiro ele se esforça, que aquele obreiro ele é uma pessoa de frente, é um guerreiro de fato, que luta, né, por aquela denominação, que está ali batalhando, cuidar dos irmãos. Sim, esse obreiro ele é digno do seu salário, é digno de uma ajuda, né, para a sua subsistência. Lembrando que não deve ser um fator de enriquecimento, tá? Não é para você ficar rico, milionário ou morar na mansão e os irmãos morarem no casebre. Não é sobre isso e nem para isso. É uma subsistência, é um subsídio, é um valor em que a igreja não se aperte, mas que possa abençoar esse líder aí, tá bom? 2. Deve haver prudência por parte do obreiro em relação à aceitação de convites para outras funções, não se oferecendo ou se insinuando, mas buscando a orientação e a direção do Espírito Santo. Então, é aquela velha atitude que muitas pessoas têm de tentar se autopromover. Calma, espere o seu tempo, espere o convite, não se ofereça, vai trabalhando, vai se especializando, vai fazendo seus cursos, vai se aprimorando, né, vai se habilitando,
né, humanamente falando, adquirindo conhecimento, seja na área teológica, na área secular, faça uma faculdade, se aprimore, né, faça cursos, né, e vai agregando no seu currículo ali, pessoal, e adquirindo conhecimento para que você possa, ao receber o convite, quando esse convite chegar, você exercer a função ministerial, ó, de peito aberto, né, com experiência, com know-how, com entendimento, né, com especificação, com especialidade, né, e de uma maneira inteligente, de uma maneira, muitas das vezes até profissional, podemos dizer assim. Por exemplo, se você for um psicólogo, um pastor psicólogo, né, um pastor aí que fez um curso talvez de direito, um pastor que seja um pastor advogado, um pastor que é médico, e por aí vai, tá? Então, assim, é, a sua função secular ela pode sim agregar muito um pastor sociólogo, né? Um pastor que se preparou de fato, né? Buscando o conhecimento não só espiritual, não só eclesiástico, mas também secular para dar ali também um preenchimento ou preencher a sua base de conhecimento, tá bom? O obreiro deve respeitar as decisões da igreja com prudência e amor, ajudando e esclarecendo nas tomadas de decisões administrativas. É o obreiro que luta a favor, né, e não contra, tá? É entender, sentar, se não compreendeu, senta, conversa com a liderança, vamos tomar uma decisão administrativa, vamos tomar uma decisão com prudência, vamos sentar aqui, vamos tentar esclarecer essa tomada de decisão, que as coisas possam ficar claras, mas que você lute, que você não seja do contra, seja a favor, lute a favor, esteja batalhando a favor aí da sua denominação e da sua igreja, buscando o crescimento, visando o crescimento aí da sua igreja. Quarto, o obreiro não deve deixar seu ofício ministerial sem prévio conhecimento de sua igreja. É aqueles chamados convites para pregar, aquelas viagens inesperadas, né, ou programadas. Olha, eu vou tirar férias, então eu vou precisar aqui de 15 dias fora. Né? Você avisa a igreja, avisa seu líder, avisa os obreiros. Olha, eu vou tirar aqui 15 dias, uma semana, né, de férias para descansar. Ó, eu fui receber um convite para pregar no congresso em tal cidade, no dia tal, na data tal, no mês tal, hum, esclarecer, pedir o apoio, pedir o aval daquele líder, ou se você for o líder, comunicar aos obreiros, para que os obreiros se preparem, para que os obreiros, dentro daquela escala de trabalho, também busquem uma mensagem, ou convide alguém, o Ministério de Louvor já se prepare, para que não fique aquela faltando algo, porque de fato quando o obreiro não vai, quando o líder muitas das vezes não vai ao culto, a igreja ela sente, ela olha, não vê o líder, não vê o pastor, não vê aquela pessoa que está ali na frente do trabalho, ela já fica, vixe, foi para onde, por que não veio? Existe aquela pegada de curiosidade, né? Mas se você anunciar, olha, igreja, tal dia eu vou estar pregando no congresso assim, assim, tal e tal, tal, vou me ausentar nessa data, os obreiros já estão avisados, tá? Pronto, já fica mais tranquilo, os irmãos já ficam cientes de que você não está ali, porque você está cumprindo ali uma agenda ou cumprindo um outro compromisso eclesiástico em outra igreja, tá? Então, precisa sim prestar contas, precisa sim prestar esclarecimentos, tá ok? Então, vamos avançar aqui. O obreiro e seu ministério, né? O obreiro e seu ministério. O obreiro deve guardar sigilo absoluto. O obreiro deve guardar sigilo absoluto sobre o que conversa ou saiba em relação ao aconselhamento, atendimento e problemas daqueles que o procuram para orientação. Jamais deverá usar as experiências da conversação pastoral, né, como fontes de ilustrações para suas mensagens ou conversas. O obreiro como líder do povo de Deus deve ter consciência de que não pode saber todas as coisas e por isso deve ser assessorado
por pessoas idôneas e capazes que possam ajudá-lo na formulação e execução de planos, tomada de decisão e zelo pela causa, tá? O obreiro deve se mostrar pronto a receber conselho e ser repreendido tanto por seus colegas de ministério como por irmãos não ministros, quando sua conduta for julgada repreensível. O obreiro deve exercer o seu ministério com dedicação e fidelidade a Cristo. No primeiro tópico, ele está dizendo sobre o aconselhamento. Jamais o pastor, o obreiro, ele deve pegar, por exemplo, o desabafo de um irmão, né, que foi ali conversar com ele, buscar um aconselhamento, ou usar o irmão A, o irmão B, a vida do irmão A, o irmão B, como exemplo no culto, né? Você vai pegar ali, tá pregando e fala, ó, certa feita o irmão veio me procurar, né? E aí tal, porque o irmão pode estar ali, o irmão pode se sentir constrangido, o irmão, o obreiro, a irmã ou o irmão que está ali, que foi buscar uma orientação, não é se confessar, porque aqui a gente não vive uma ideologia católica romana, né? É, às vezes foi ali buscar uma orientação, contou algo da sua vida particular, da sua vida pessoal. Olha, pastor, olha líder, olha obreiro. Poxa, me dá uma orientação aqui, eu preciso, né, tomar uma decisão. Olha, aconteceu isso, aquilo aqui comigo. Eu precisaria de uma orientação, né? O senhor que tem experiência, o senhor que, né, que tem aí uma palavra de Deus para me transferir, para me transmitir. O que é que o senhor tem para me aconselhar? Aí você pega esse detalhamento aqui do irmão, você pega aqui muitas das vezes esse desabafo do irmão, aí vai no púlpito e leva e vai contar. Tá errado. É um procedimento errado. Não se deve fazer isso. Tá ok? Segundo aqui ponto é o obreiro como líder, né? O obreiro como líder do povo de Deus deve ter consciência de que não pode saber todas as coisas e por isso deve ser assessorado por pessoas idôneas. Então, assim, é você entender que você não sabe de tudo, que você não é o sabichão, você não é o dono da verdade. O obreiro ele tem que ter esse esclarecimento. Olha, eu não conheço tudo, ninguém é dono da verdade. Então, para isso, você precisa ter pessoas idôneas, capazes, pessoas que possam te ajudar na formulação e execução de planos, tomada de decisão, né, para que possa haver zelo, tá, pela causa do evangelho, pela casa de Deus. E você precisa buscar pessoas mais experientes do que você. O obreiro inteligente, o obreiro que quer crescer, o obreiro que tem a visão de crescimento, o obreiro que se preocupa com o seu próprio conhecimento e o crescimento da igreja que ele está ali liderando, ele precisa entender que ele precisa ouvir, ele tem que ouvir os mais velhos, ele tem que ouvir os mais experientes, ele precisa sentar para ouvir, ele precisa sentar para buscar conselhos também para que ajude este obreiro a formular um plano de ação, um plano de tomada de decisão, para que haja zelo e mantimento do zelo da casa do Senhor, para que não haja bagunça, desordem, tá? Então, obreiro, entenda isso. Você não é conhecedor de tudo. Você precisa entender que há necessidade de sentar, de ouvir, tá? De buscar ali haver um debate sobre certas temáticas para o melhoramento da obra de Deus e principalmente da sua vida pessoal. Terceiro, o obreiro deve se mostrar pronto a receber conselho, tá? E se for possível, até uma repreensão de algum outro obreiro ou de algum não obreiro, tá? De repente o irmão fala, olha pastor, eu não gostei dessa conduta do senhor, eu achei que essa conduta, eu achei que esse comportamento do senhor foi inadequado. O que é que o obreiro inteligente vai fazer? Ele vai sentar, vai ouvir, vai entender. O irmão, muito obrigado por esse feedback, por esta crítica construtiva. Vou procurar melhorar, me perdoa, né? Obrigado por me ajudar nessa área, tá? Eu vou procurar ter mais experiência ou mais cuidado. Vou procurar agir de uma maneira melhor. E é isso que vai fazer o obreiro crescer. E é isso que vai fazer com que a comunidade venha a obter respeitabilidade sobre ou por este obreiro, né, ou por este pastor.
tá? Então, o obreiro deve exercer o seu ministério com dedicação. E é assim, é ouvindo, é sendo fiel, né? À sua família, à sua igreja e a Cristo. Que aí, isso aqui é a mola mestra que vai impulsionar o crescimento de qualquer obreiro, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico, que é o obreiro e sua denominação. Então, o obreiro deve manter-se leal à sua denominação. E quando fala aqui de lealdade à sua denominação, nós estamos falando de que então? Nós estamos falando, por exemplo, de assuntos, por exemplo, assuntos pertinentes à sua denominação, fica lá. Reuniões da portas fechadas, fica lá. Não deve sair. Nem para membros, muitas das vezes. Tá? Então, assim, fica ali. Assuntos minuciosos, né? Assuntos que precisam de uma atenção maior, precisa ficar ali. Assuntos normais, eles podem ser abertos para uma reunião de membros e congregados. Porém, o obreiro deve manter-se leal à sua denominação, tá ok? Ah, eu quero sair. De repente você tem um sentimento ou desejo de sair daquela denominação. Olha, senta, chama os presbíteros, chama o ministério, conversa, procura se entender. Olha, irmãos, a partir de hoje eu convoquei os irmãos aqui, porque eu estou comunicando a minha saída, eu quero sair debaixo da bênção, não é por desavença com ninguém, né? É porque eu quero sair, simplesmente eu quero congregar em outro lugar, tá? Não é por nada, não é por ninguém, é por simples decisão minha de ir congregar em outro lugar, tá? Eu não tenho nada contra ninguém aqui, tá? Se por acaso eu machuquei algum dos irmãos aqui, já quero aproveitar e pedir perdão, tá? Não foi a minha intenção, mas eu quero congregar em outro lugar, tá? Eu queria a benção dos irmãos. Conversa direitinho, os irmãos têm alguma coisa para falar, os irmãos têm alguma coisa para dizer sobre a minha pessoa no período que eu estou aqui. Ah, não, irmão, isso, aquilo, outro, sai na bênção, na paz, entende? E continua, seguindo a paz com toda e a santificação, tá? Segundo, a cooperação do obreiro com sua denominação deve comprometer a eficiência de seu ministério na igreja local. Então, a cooperação do obreiro com sua denominação não deve, na verdade, né, não deve comprometer a eficiência de seu ministério na igreja. Então, todo o seu comprometimento na igreja, né, de maneira nenhuma deve comprometer, tá? Não pode comprometer a eficiência. O seu comprometimento e a sua cooperação, ela precisa promover a eficiência, tá? Tem que promover a eficiência, tá ok? Então, deixando claro aqui esse ponto, vamos falar sobre o obreiro e a comunidade. Então, irmãos, o obreiro ele também tem assim um papel importante dentro da sua comunidade, tá? O obreiro é bom que ele seja participante, tá? Da vida da comunidade em que a sua igreja estiver localizada, identificando-se com a sua causa e solidarizando-se com os anseios de seus moradores, procurando apoiá-los quanto possível nos esforços para o bem de todos. Segundo, através de exemplos de vida, o obreiro deve imprimir em sua comunidade o espírito de altruísmo e participação, não se limitar a serviços eclesiásticos apenas, não é isso? Terceiro, o obreiro não deve fazer proselitismo com membros de outras igrejas, ou seja, tentar converter pessoas de outras igrejas para a sua, é o chamado pescar no aquário, né? Quarto, o obreiro deve procurar conhecer as autoridades de sua comunidade, honrando-as e incentivando-as no desempenho de sua missão. Então, tá bem claro isso aqui, irmãos. O obreiro deve, juntamente com sua igreja, deve se comprometer com os anseios da sua comunidade, ou seja, fazer campanha de alimentação, fazer campanha de doação de cestas, fazer campanhas onde possa agregar pessoas, moradores, né, participar ali
se possível, das ONGs, ou montar uma ONG, ou montar ali uma associação para angariar fundos, né, seja ela de iniciativa privada ou pública, para quê? Para que possa haver uma promoção maior de distribuição e de arrecadação, tá? Por exemplo, a Fome Zero, sopas, né, doação de mantimentos, doações de cestas básicas, tentar promover ali uma ação comunitária juntamente com a prefeitura, né, ou em parceria ali com empresas privadas, fazer tipo um mutirão da cidadania, trazendo ali corte de cabelos, atendimento médico, atendimento eh, de uma certa forma ali com enfermeiros, né, com técnico de enfermagens, trazendo aferição de pressão, medição da taxa de glicose e tantas outras coisas boas que a igreja também pode se envolver, tá bom? E através desse espírito de altruísmo e participação, é, a igreja precisa também promover e imprimir nessa comunidade, né? Trazer para essa comunidade aí esse espírito, tá? De altruísmo, um ajudando o outro e fazendo com que todos participem dessas ações. O obreiro também deve conhecer, né, as autoridades de sua comunidade, o delegado, o prefeito, os vereadores, tá? Para quê? Para que haja um bom relacionamento, não com segundas intenções, tá, irmãos? Não com segundas intenções. Ah, para ver se eu consigo alguma coisa em troca. Não, é para você se relacionar, para eles entenderem que ali é a igreja, que ali é uma comunidade cristã, que luta pelo povo, né, que ajuda a população, que luta também pelo o combate, né, à criminalidade, né, trazendo e pregando o evangelho para a transformação de vidas, né, trazendo a transformação de vidas e o acolhimento de pessoas, né, lutando muitas das vezes até contra, a favor de causas sociais, né, como estupro a vulneráveis, violência contra a mulher, né, e por aí vai. Então a igreja ela também cumpre um papel social e comunitário que é importante. Outra coisa que deve ser dita aqui, ó, cuidado com o proselitismo, tá? Como assim? Não se deve tentar tirar ninguém de uma igreja para a sua. Cuidado com isso. Isso aí é incorreto, isso não deve ser antiético. E o obreiro verdadeiro, ele não entra por essa porta, tá bom? Se você tem visto essa prática por aí, por favor, não aceite. Pode ser uma prática repugnante, tá? É uma prática repugnante, não se deve fazer. Então, o obreiro e as visitas pastorais. Então, vamos entrar agora aqui em uma área assim, mais voltada mesmo para a questão mais da igreja, né, eclesiástica mesmo aí. Então, o obreiro e as visitas pastorais. Como devem ser feitas essas visitas, né? Primeiro, precisa ter um foco, né, de uma visão de para quem e a quem deve ser direcionadas essas visitas. Primeiro, podemos fazer essas visitas aos enfermos, aos órfãos, às viúvas e a todos que se encontram em estado de necessidades. Mateus, tá ali, capítulo 5, versículo 35 e 36, Tiago 1, 27, tem ali aquelas referências bíblicas. Segundo, o segundo aspecto da visitação é quando ela é feita com caráter social ou de amizade, tá bom? Como assim? Quando você vai visitar um hospital, né, um orfanato, você está ali seguindo o aspecto da visitação de caráter social. Quando você vai visitar alguém que está doente, ou um amigo, né, ou uma viúva, ou alguém ali da igreja que você faz parte, que está doente, está no pós-operatório, né, você vai ali fazer uma visita, ali é uma visita mais amigável, né, para uma pessoa que você conheça, que você tenha relacionamento, né. Terceiro, a visita não deve ser muito frequente nem muito demorada. Então, cuidado com essas visitas frequentes, numa só casa, em um só, né, num só ambiente ali, direto, tá sempre na casa daquele irmão, daquela irmã, e demorando, ou indo em horários inapropriados, por exemplo, ao meio-dia, ou próximo do meio-dia, né? Essas visitas precisam ser de horário marcado,
É uma visita, você vai, conversa, faz uma oração, procura saber como é que tá o irmão. Oi, irmão, como é que tá o irmão? Ah, tô bem, tudo bem por aqui, tudo bem, Deus abençoe. Ó, fazer uma oração por você, ora e vai embora, tá? É assim. Visita de besouro, como diz os mais antigos. Quarto, se for convidado a fazer uma visita doméstica, deverá se precaver. E de que maneira o obreiro ele deve se precaver? Temos duas opções aqui importantes. Primeiro, se a pessoa for mulher, nunca vai sozinho. Irmão, pelo amor de Deus, se for uma visita onde a irmã ali, viúva, né, ou uma jovem senhora, não vá sozinho, tá? Leve alguém, leve um obreiro, se for o pastor, vá com a sua esposa, tá? Se a sua esposa não puder ir, vá com outro obreiro, tá? Para evitar qualquer tipo de falatório, qualquer tipo de escândalo e para que não se levante nenhum tipo de suspeita e para que não que você não seja alvo de nenhuma maldade, tá? De nenhuma maldade, por favor. Então leve consigo a sua esposa. Se a esposa não pode ir, leve um obreiro. Se for homem, leva ou mais de um ou dois obreiros acompanhantes, tá bom? Sabendo sempre daquela velha não, né? Sabendo que isso é uma força de expressão. Falando sempre daquela ideia básica, né? Até mesmo do aconselhamento. Nunca aconselhe ninguém sozinho, nunca ouça ninguém sozinho, nunca visite ninguém sozinho. Porque as pessoas que você leva, elas servirão de testemunhas ao seu favor, tá? Então, assim, tome cuidado, isso é muito importante. Evite escândalos, evite que as pessoas sejam maldosas com você, tá bom? Vamos avançar então para o próximo tópico: o obreiro e o aconselhamento cristão. Então, como já vinha falando, o obreiro e o aconselhamento cristão. A palavra de Deus é a fonte principal do aconselhamento, e isso precisa ser impregnado na sua cabeça. O aconselhamento cristão, a palavra de Deus, é a fonte principal de todo aconselhamento. O púlpito da igreja é o melhor lugar para o aconselhamento, porque do púlpito atinge-se pessoas que muitas vezes não procurariam um aconselhamento particular isolado. Ouvindo do púlpito, as pessoas sentem que o conselho veio de Deus, porque seu caso não é conhecido do pastor que deu a mensagem. Esse trabalho deve ser feito nos cultos para membros e de doutrina, onde todos são crentes ou cristãos, né? Aí é o melhor lugar para o aconselhamento. Porque na mensagem, no culto de doutrina, no culto de ensinamento, o pastor ele fala para todo mundo. Então, quando o pastor fala, o líder ele está falando, ele abarca e faz um apanhado geral. E ali não tem individualismo, né? Então, a pessoa que está ali ouvindo, ela ouve e fala: olha, esse conselho é para mim, olha, isso é Deus, através do pastor, do líder, tá me aconselhando dessa forma, tá? Então, assim, também nesse aconselhamento, no sentido de você falar do púlpito, não é um aconselhamento, irmão, direcional, tá? Você pode fazer como um assunto aleatório ou um assunto abrangente, né? Então não pode ser assim, ó, você que está com esse problema, assim, 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 assim. Não é assim. Você vai falar do problema de uma forma genérica, de uma forma geral, para que a pessoa ela entenda e ela se aproprie daquela palavra, tá? Se apropria daquela fala. Tem que tomar bastante cuidado para depois o irmão não achar que você está dando indireta de lá do púlpito, tá? Isso já aconteceu várias vezes, eu já vi pessoas saírem frustradas ou até mesmo reclamando, tá? E até achando que o líder ali estava dando indireta para ela, né? Ou para ele. Então vamos aqui para alguns métodos de aconselhamento, tá? Métodos de aconselhamento.
O primeiro método é que você, lógico, no período aí do aconselhamento, você precisa entender, você precisa manejar bem a palavra de Deus. A Bíblia é a ferramenta principal e indispensável do obreiro, ele precisa aprender a manejá-la. Segundo, jamais mostrar interesse no sentido de tirar proveito, né? Ou seja, tirar proveito próprio ou tirar proveito de alguma maneira da situação do aconselhamento. Ter cuidado de não desanimar a pessoa, mas dar-lhe esperança de fé e pela fé em Deus alcançar a vitória. Também nunca acusar as pessoas, né? Fazer com que elas próprias confessem as suas faltas. Nunca fazer acepção de pessoas ou escolher a quem aconselhar, não é isso? O obreiro precisa ter cautela no aconselhamento. Então, primeira coisa, você precisa manejar bem a palavra, precisa ter conhecimento bíblico para trazer um conselho, para trazer um aconselhamento pautado na palavra, tá? Segundo, jamais mostrar interesse no sentido de tirar proveito. Ah, não, olha, eu estou precisando vender um terreno, e aí, pastor, se eu conseguir vender, vou dar aqui para a igreja sei lá, um montante e tal. Aí, de repente, o, o líder quer tirar algum tipo de proveito, passa na cabeça dele, ah, como é que eu vou tirar um proveito disso aqui? Gente, eu preciso ganhar esse dinheiro, a igreja precisa desse dinheiro, a igreja precisa entrar esse valor. Cuidado, 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 tá? Também ter cuidado de não desanimar a pessoa ali na hora do aconselhamento, né? Muitas vezes você vai dar um conselho, às vezes de animar a pessoa, trazer esperança e fé na palavra de Deus, ou fé em Deus, você acaba trazendo uma palavra que vai jogar a pessoa mais pro buraco, mais para baixo. Então, cuidado, toma cuidado é, com esses aconselhamentos. Tem versículos, textos bíblicos específicos. Salmo 40, olha, irmão, espere com paciência do Senhor, leia lá o Salmo 40, né? Tem Romanos 8, versículo 35, que nada, nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem potestade, nem o que está por vir, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, poderá nos separar de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não é? Então, assim, existem textos poderosos que você pode indicar para a pessoa ler, para ler com a pessoa, por exemplo, e trazer uma lição bíblica dali. Nunca, por exemplo, acusar as pessoas, né? Fazer com que elas próprias compreendam o seu erro, fazer com que elas próprias entendam o que elas erraram, cometeram uma falha, e elas mesmas confessem as suas faltas, né? Ô, pastor, eu fiz isso, né? Eu confesso que eu errei, eu confesso que eu agi pela emoção, eu não vigiei, eu não tomei cuidado, eu não fui cauteloso, né? Eu não fui cauteloso. E aí essa pessoa ela própria vai se abrindo e contando ali as suas faltas, tá? E não fazer acepção de pessoas, irmãos, não faça acepção de pessoas, seja rico, pobre, eh, negro, de pele branca, parda, índio, caboclo, eh, caucasiano, olha, não importa, não importa. Aconselhe essa pessoa, não tenha acepção de pessoa, não faça escolha por quem vai aconselhar, por quem vai ajudar, por quem vai. Não, não faça isso. Deus não se agrada disso, Deus não aprova isso. Não está no coração de Deus, no desejo de Deus, que você, como obreiro, faça isso. Então vamos entrar para o segundo tópico, a segunda temática, né? Que é o ministério do diácono. Ministério do diácono. Então vamos falar sobre os princípios básicos do ministério de diácono. Quais são esses princípios básicos aí, né? Então nós vamos ver agora, tá ok? Se você quiser dar uma pausa aí, tomar uma água, se você quiser dar uma pausa aí no banheiro, se você quiser dar uma pausa, dar uma respirada, fique à vontade. Você pode pausar o vídeo e depois você volta com mais tranquilidade, é, e para que você possa conseguir compreender,
tá? O mais importante aqui nesse curso, irmão, é você compreender. Eu quero que você saia daqui entendendo e compreendendo cada temática aqui, tá? Não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Não faça nada com pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Então não faça nada com pressa, tá bom? Então, contexto histórico do diácono, né? Como é que se deu isso na história? O diaconato foi instituído na igreja pelos apóstolos após o evento de Pentecostes, depois de Atos 2. O fato histórico da instituição do diaconato é narrado em Atos dos Apóstolos, quando Pedro solicitou à comunidade de Jerusalém a indicação de 7 homens exemplares de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. A primeira missão dos diáconos foi o serviço das mesas, atendimento social com primazia no que tange o atendimento dos necessitados e viúvas da igreja, além de atender na administração da ceia, tá? Então tá aí a questão histórica, como surgiu, né, os diáconos aí, tá bom? Isso aqui tá claro. A etimologia da palavra, que é a origem da palavra diácono, né? De onde se originou essa palavra, né? Então, a etimologia fala muito da origem da palavra. A palavra diácono vem de uma palavra grega, então a etimologia dela é grega, ela foi originada do grego, que significa diáconos, que é a palavra grega diáconos, que é encontrada cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Palavras semelhantes são diaconia, que é ministério ou diaconato, e diaconeu, servir ou ministrar. Diácono quer dizer atendente ou servente. A mesma palavra descreve escravos, empregados e obreiros voluntários. Então, tá aí a origem da palavra diácono. Para você que não sabia, essa é a origem da palavra diácono, tá? Então, o diácono e o trabalho da igreja. O que que o diácono faz na igreja, né? O que que ele faz? Então, o diácono e o trabalho na igreja. Precisa ser o quê? Primeiro, um assíduo frequentador dos cultos, aluno da escola bíblica dominical, está presente nas reuniões de oração, culto de libertação, culto de ensino da palavra e as reuniões administrativas, além de quaisquer atividades realizadas na igreja, com especial atenção ao culto da ceia, onde atuará na distribuição do pão e do cálice do Senhor. Precisa ser assíduo e pontual no cumprimento de seus deveres, priorizando sempre a obra de Deus. Precisa ser constante, dizimista e ofertante, demonstrando assim exemplo para os demais irmãos da fé. Abrir o templo e organizar tudo para a reunião ou culto. Se o templo necessitar ser varrido, os bancos serem limpos e as cadeiras serem arrumadas, não devem se esquivar de fazê-lo, sempre glorificando a Deus pela oportunidade de servi-lo neste importante ministério. Então, estão aí as atribuições do diaconato, tá? Então, quais são as qualidades exigidas ao diácono, não é? Quais são essas qualidades que são exigidas ao diaconato, né? Primeiro, que sejam primeiramente provados. Então, os diáconos precisam passar por uma série de provas, tá? Para que possam ser aprovados. Segundo, deve conservar o ministério da fé com uma consciência limpa. Ministério da fé. Que é isso? É você não negar de maneira nenhuma a fé em que você está inserida. É você demonstrar que você, de fato, faz todo o serviço pautado na sua fé na palavra. Seja ele o serviço cristão, seja ele o serviço pessoal, seja ele o serviço
em casa, seja ele o serviço no trabalho. Então, é uma vida que provoca, que é provocada pela fé, tá? E sempre com essa consciência limpa de que você está fazendo para Deus, de que você não está fazendo para o homem, que você está fazendo o serviço por amor, é, por gozo, com alegria, porque você se sente bem em fazer isso, porque você não se sente obrigado a fazer isso, mas é por amor, sabe? É por serviço, por gratidão, tá? Uma outra questão é não ser cobiçoso de sórdida ganância, ser irrepreensível, respeitador. Sexto, ser um exemplo na família. Sétimo, de uma só palavra. E oito, não dado ao vinho, tá? Não dado aí a bebidas alcoólicas. Tomar cuidado com essa questão aí. Então, as diaconísias, como eu sempre falei lá, lá atrás, lá no início, todo esse serviço de diácono, ele também pode ser aplicado às diaconísias, né? Mas aqui, de uma certa forma, só para registro, a única passagem bíblica que dá a entender a existência de diaconisa é a 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Esta passagem dá a entender também tratar-se de esposas de presbíteros e diáconos, visando um comportamento digno, a fim de que seus maridos obreiros não encontrem empecilhos no desempenho de suas funções, tá? Mas, como eu falei, existem igrejas que trabalham, né, que eh, as mulheres também desempenham um papel importante e também são chamadas de diaconisa. Tá bom? Então, essas foram as atribuições dos diáconos. Foi algo bem simples e é, algo bem notório e taxativo. Vamos para o terceiro tópico, então, a terceira temática, o ministério dos presbíteros, né? O presbitério ou presbíteros, qualificações, funções e diferenças. A gente vai ver isso aqui pormenorizadamente. Tá ok, pessoal? Então, é, vamos partir então para o primeiro subtópico aqui, acerca do presbítero. Então, a etimologia da palavra, assim como lá na etimologia do diácono, né? Nós vamos ver aqui. Um presbítero, do grego antigo, de ancião, nas igrejas cristãs primitivas era cada um dos anciãos, aos quais era confiado o governo da comunidade cristã. No cristianismo, era originalmente um dirigente de uma igreja, de uma comunidade. Então, o presbítero é um dirigente de uma igreja, de uma comunidade, tá? A palavra um presbítero, ou a palavra presbítero, né, do grego antigo, é ancião, não é? Então, assim, ó, é, quando a gente traz para o cristianismo, a gente consegue compreender que o presbitério ou o presbítero é simplesmente um dirigente de uma igreja, de uma comunidade que está localizada em uma cidade, ou em um bairro, né, ou em uma vila, né, e assim por diante. Então, essa é a etimologia da palavra presbítero. Então, diferença entre pastor, bispo e presbítero. Quais são essas diferenças? Quais são essas diferenças? Então, vamos lá. Olha só. Diferença entre pastor, bispo e presbítero. Pastores, o que são? Pastor é uma palavra comum na Bíblia. Frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, pessoas responsáveis pelos rebanhos. Bispos. Bispo vem da palavra grega episkopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. Outras passagens empregam essa palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos para guiar
os discípulos de Cristo do seu trabalho na igreja. Presbíteros, necessariamente, são alguns dos mais maduros dos cristãos na congregação. Usam seu conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar o povo de Deus. Então, olha só, o presbítero já tem uma outra pegada aqui. Necessariamente são alguns dos mais maduros, são pessoas mais antigas, por isso que são considerados anciãos, né? Em algumas traduções, que denota uma pessoa com mais experiência, com mais vivência, com mais conhecimento de vida, que serve como modelo de vida para ensinar e instruir o povo de Deus, tá? Então, observação: pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, que isso fica bem claro. Pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Vamos repetir para que você entenda. Pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Ficou claro aí, né? Sabendo disso, vamos para qualificações bíblicas para presbíteros. O que a Bíblia qualifica? O que a pessoa precisa ter de qualificador para ser um presbítero? Primeiro, irrepreensível e passível de reprovação, né? Ser irrepreensível é ser impassível de reprovação. Quando a pessoa olha para esse presbítero, não vê nenhum tipo de forma ou maneiras de reprovar, né, aquela pessoa. Marido de uma mulher precisa ser cordato, ou seja, não contencioso, não lutador, tá? Saber governar bem a sua casa, a sua família, não seja neófito, ou seja, recém-plantado ou recém-convertido, ou novo na fé, tá? Não pode ser. Sexto, deve ter um bom testemunho dos de fora, quer dizer, as pessoas não cristãs, as pessoas é, que não fazem parte, né, do âmbito cristão, da comunidade cristã, precisa olhar para essa pessoa e ver nela um bom testemunho. Amigo do bem. Oitavo, piedoso. E nono, tenha domínio de si, o domínio próprio, né? Então aqui são essas 9 qualificadoras para que uma pessoa possa passar no crivo bíblico do presbitério, tá ok? Então, principais funções dos presbíteros. Quais são, então, amados, as funções do presbítero? Que auxiliar o pastor na administração da Santa Ceia do Senhor, dirigir cultos públicos de oração, etc., quando solicitado, ungir os enfermos, apresentar crianças quando solicitado, realizar cerimônias de casamentos quando solicitado, realizar batismos de novos crentes também quando solicitado, realizar cerimônias fúnebres quando solicitado, auxiliar o pastor na coordenação dos diáconos e nos serviços do templo. Uma outra questão também importante, auxiliar o pastor na visitação pastoral, auxiliar o pastor no suprimento das necessidades do rebanho, principalmente as espirituais. Auxiliar o pastor na administração da palavra de Deus, auxiliar o pastor na supervisão dos diversos departamentos da igreja. Então essas são as principais funções do presbítero, né? Vamos para outro tópico, o obreiro e a evangelização. Irmãos, eu não estou me atendo muito a essa questão de estar explicando porque eu já deixei aqui bem explicado
e deixei aqui bem minucioso, deixei bem mastigado aqui, né? Então não tem muito que perder tempo com explicação, porque já tá aí, já tá na cara, é isso aí. Como falei, a gente não vai ter texto para ficar interpretando, trazendo, não. É prático. É bater o olho, viu, olha, é isso, isso, isso e isso, tá? Parece mais um manual de instrução esse curso. E é isso mesmo. É trazer instrução para que você na sua igreja não fique perdido, tá? E para que o pastor ou o líder é, possa também ter um caminho para cobrar esse diácono, para cobrar esse presbítero, né? E também esse diácono, esse presbítero, esse ministério, também cobrar o pastorado, né? Cobrar ali o líder com relação a essas demandas aí, tá? Então, o obreiro e a evangelização. Primeiro precisamos definir o que é evangelização. E evangelizar é a obra de Deus de apresentar Jesus Cristo aos perdidos individualmente. Evangelizar é a exposição do evangelho de tal maneira que o ouvinte possa tomar uma decisão consciente a favor ou contra Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Evangelizar é a apresentação do evangelho seguida da conversão do ouvinte. Cada um de nós fomos chamados por Deus para ser seus discípulos, pois fazemos parte do corpo de Cristo. Tá? Então, isso que é evangelização. Evangelizar é a obra de apresentar Jesus Cristo aos perdidos, né? Seja individualmente ou coletivamente. Né? Evangelizar é a exposição do evangelho de tal maneira que o ouvinte possa tomar uma decisão contra ou a favor a Cristo, né? De recebê-lo como seu Senhor e Salvador ou não receber, tá bom? Então, aqui é o conceito de evangelismo ou de evangelização. Uma outra questão importante é a necessidade do preparo para o evangelismo, ou seja, não é e não se deve sair por aí evangelizando de qualquer maneira. Ah, vou evangelizar e sair de qualquer maneira, a todo custo, não é? Em nome de um serviço prestado para prestar um serviço. Não. Então, a necessidade do preparo para o evangelismo. Então, assim, primeiro, preciso me preparar para o evangelismo com arrependimento. Eu preciso ser uma pessoa arrependida dos meus pecados. Segundo, convertida. Terceiro, através da vitória sobre o pecado. Então, o, o, a graça de Deus, ela precisa se manifestar como vitória sobre o meu pecado. Quarto, através da convicção, tá? Eu preciso ter convicção daquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou falando. Eu preciso ter firmeza, clareza. Eu preciso passar essa segurança daquilo que eu estou falando, tá? Porque não que se fosse, porque quando a pessoa for confrontada ou passar por algum momento de confronto, ela tem a convicção daquilo que ela está falando. Não, meu amigo, é isso, isso, isso e acabou. Não, a Bíblia diz isso, eu fico com a Bíblia. Entende? Também no quinto ponto, a necessidade do preparo para o evangelismo também através da compaixão pelas pessoas perdidas. Eu não posso sair daí por aí dizendo que estou pregando, mas e o meu sentimento pelas pessoas perdidas? Ah, não, se ouviu bem, se não ouviu, tchau. Ué, que tipo de evangelismo é esse? Né? Que não tem compaixão pelas pessoas perdidas. E precisa também seguir o caminho da oração. Não é só evangelizar, sair por aí, mas também orar. Orar antes, orar depois e manter-se orando em prol do evangelismo. Tá ok? Também pode ser feito ali um grupo de oração, um grupo de evangelismo, um grupo para tentar alavancar essa área aí. O obreiro e a arte de preparar sermões. A arte de preparar sermões e entregá-los de forma bela e simples. É a homilética, né? A homilética é exatamente isso, fala sobre isso. A arte de preparar sermões, tá ok? É organizar, né? Você trazer uma maneira organizada de preparar seu sermão. Então, quais são os benefícios da homilética?
A homilética ela traz seus benefícios e muitos benefícios, tá? Primeiro, a homilética auxilia o pregador na coordenação das ideias para conduzir-se dentro do assunto, levando em conta o tempo de pregação, sabendo o que e como irá fazer, sentindo-se seguro, sem medo de surpresas desagradáveis. Então, ele vai organizar você, vai organizar seu tempo de pregação, o tema, os tópicos, né? O que você vai falar, o que você não vai falar, tá? O assunto que você vai tratar, você se manter ali pautado na temática, né? No assunto, no texto. Então, tudo isso ajuda a você ter um norte no momento de pregar, tá? Então, quais são mas tem uns perigos também, tá ok? Quais são esses perigos? Se tem um ponto positivo, pode existir um ponto negativo. E o ponto, digamos assim, entre aspas, negativo é cuidado, porque a pessoa pode se aventurar nas técnicas, né? Pode ficar tão acostumado e tornar-se automático. Então, usar técnicas para preparar e pregar um sermão pode levar o pregador a acomodar-se e não buscar, por exemplo, a inspiração divina, né? Que deve estar e deve ser procurada, e deve estar em pauta e deve ser procurada por meio da oração. Um outro perigo é a vaidade. Pregadores técnicos preparam sermões bonitos e são impecáveis na sua apresentação, mas o foco principal pode ser desviado, que é a transmissão de verdadeiramente da mensagem de Deus. Às vezes fica tão focado em trazer uma mensagem, né, eloquente, uma mensagem bem preparada, bem esboçada, com detalhes e tal, e de repente você está muito focado nisso aqui, naquilo, de trazer, e na verdade a verdadeira mensagem, a convergência dessa mensagem, que é Cristo, que é trazer as boas novas, que é ganhar almas, fica à parte, né? Fica à parte. É com uma faca bonita, bem estruturada, uma faca bela, que você olha na vitrine, que você compra, que você leva para sua casa, mas na hora de cortar, tá cega, né? Então, precisa se tomar cuidado aí nessa área, tá bom? Então, o preparo do pregador. O pregador deve se preparar aí, ó, de forma espiritual, tá? De forma espiritual, que significa amar a Deus e a sua obra, ter intimidade com Deus, né? Se preparar espiritualmente, se preparar socialmente, evitar ser devedor, saber se relacionar bem, como ensina a Bíblia, com os membros da igreja, com vizinhos, no trabalho, na família, ser bem educado e não constranger pessoas ou citar casos e palavras constrangedoras, né? Isso é o preparo social. Como você vive no meio dessa sociedade, comunidade que você está inserido. Letra C, o preparo intelectual. A pesquisa é um instrumento importante para a atualização do pregador. Podemos citar, por exemplo, boas revistas seculares, literatura cristã, internet, jornais, programas de rádio, televisão, participar de seminários e congressos de interesse, ou ouvir, por exemplo, também outros pregadores e pastores especialistas em determinados assuntos, podcasts, onde tem ali um especialista que pode tirar dúvidas e agregar conhecimento, né? Então, assim, é uma série de fatores que podem alavancar, né? Vamos falar dos tipos de sermão. Existem alguns tipos de sermão muito interessantes, que são eles o temático, né? O textual e o expositivo. O temático, esse tipo de sermão, tem um foco no pregador, está sobre um tema escolhido e a análise vem do assunto e não simplesmente do texto. Do textual, já está dizendo, o texto bíblico, que é dividido em partes, e seu sucesso depende do desempenho da análise do texto ali escolhido. O expositivo, ele é composto de argumentos demonstrados por meio de textos bíblicos, por exemplo, Davi, homem segundo o coração de Deus, e ali você vai pegar os textos do Antigo Testamento que apontam para essa característica de Davi com essa temática, né? Davi, segundo, um homem segundo o coração de Deus. Tá ok? Então, as considerações finais. Existem duas coisas que são imprescindíveis à vida de qualquer obreiro. Primeiro, comunhão e maturidade, tá? Essas duas devem ser combinadas,
para que o obreiro avance e salte os grandes obstáculos de seu ministério. Tá bom? Irmãos, ficamos por aqui, mais uma aula. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse seminário, que esse curso, que essa aula possa ter trazido muita relevância para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Curte, comente, compartilha, nos ajude aí, em nome do Senhor, a alavancar o Evangelho pregando através das redes sociais. Nos ajude, em nome de Jesus. Deus seja contigo.